RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Uma herança de valor inestimável. Se um dia tiver que fazer um curso de Direito, é por gostar das palavras e dos termos usados neste campo do saber. Eu sou um eterno apaixonado por palavras. Amo tanto as palavras que quando conheço uma ou a descubro, passo quase o dia todo tentando repeti-la. Um dos termos que ouvi pela primeira vez e que advém também do campo do direito é a expressão de cujos, uma locução latina que significa de quem se trata, e é utilizada no direito para se referir ao falecido, autor da herança. É o indivíduo que deixou um patrimônio, bens ou até dívidas, que serão objeto de um processo de inventário para ser partilhado entre os seus herdeiros. Eu trago esta informação por causa do tema e do texto para a nossa reflexão na edição de hoje. Hoje Deus quer nos levar a refletir sobre o tema uma herança de valor inestimável. Meu ouvinte, atente para esta conversa entre o velho Davi e o seu filho Salomão, que muito brevemente iria assumir a posição de rei em substituição do seu pai. Davi, antes de atingir a categoria de cujos, achou que devia reunir com seu filho e então deixar-lhe uma herança de valor inestimável. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4, está escrito assim: Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou para o caminho de toda a terra. Sê forte, pois, e porta-te como homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, e para que o Senhor confirme a palavra que falou acerca de mim, dizendo: Se os teus filhos guardarem os seus caminhos, andando perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Aqui se acha parte da longa conversa que Davi manteve com seu filho Salomão antes de sua morte. Davi sabia que a cadeira de um trono pode se transformar em uma sentença de morte quando o temor a Deus sai pela janela. Meu ouvinte, o problema não é a sua ascensão à carreira. O problema é o tipo de pessoa que a carreira está te transformando. Por isso Davi deu ordens a Salomão, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Davi pediu a Salomão para ser homem. Que conselho mais poderoso! Sê homem. Sim, meu ouvinte, seja homem. Levanta ainda um pouco deste cadeirão, tire um tempo para ficar em casa e verificar algumas coisas. Vá para as mensagens e arquivos secretos do seu telefone e seja homem, meu irmão. Davi estava deixando para seu filho Salomão uma herança associada ao sentido de responsabilidade na vida. Filhos tolos herdam carros, filhos brilhantes herdam juízo. Pais loucos deixam impérios que se desmoronam um ano depois da sua morte. Pais virtuosos deixam aquilo que nem o tempo apaga. O versículo 3, então, Davi entra no cerne da questão quando afirma: Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Davi recorreu ao modelo tradicional que tem vindo a ser rejeitado em muitos lugares do mundo. Existem realidades ocidentais e até africanas, onde os pais preferem sugerir a seus filhos que eles escolham a opção sexual de sua conveniência, ao invés de seguir este modelo davídico simples: Filho meu, seja homem. Coragem e guarda os preceitos de Deus. Aqui estão as 3 dimensões de uma herança inestimável. Primeiro é a sua dimensão social, seja homem. Segundo,
o apelo a uma inteligência emocional, coragem. E, finalmente, o reforço ao patrimônio espiritual que conduz à vida e à vitória na vida. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Quando Davi disse a Salomão, "Sê homem", aqui vemos um pai apelando a seu filho a adquirir posturas e comportamentos sociais de homem. Uma vez ouvi falar de um senhor que a mulher com quem tem filhos precisou ir queixá-lo ao tribunal por este não estar a assumir a responsabilidade da formação e alimentação dos filhos. Oh, meu amigo, seja homem e pare de querer vestir-se de saias, desculpe o peso da metáfora. Um homem nunca coloca a cabeça na areia. Somos homens não por sermos os mais fortes, mas os mais responsáveis. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 22, "O homem do bem deixa a herança aos filhos dos filhos. A riqueza do pecador é depositada para o justo." Quando um homem assume sua posição de homem, ele não está apenas pagando as contas, ele está escrevendo na tábua do coração de uma geração inteira uma frase simples, mas poderosa: "Do teu suor comerás e tudo te irá bem." Oh Deus, levante homens que possam deixar uma herança verdadeiramente inestimável para gerações inteiras. É triste uma casa onde a mulher e os filhos vão à igreja e o marido fica na cama, vai beber com os amigos, vai jogar futebol ou até pior, ele leva toda a gente à igreja e depois regressa para casa. E quando termina o culto, ele vai outra vez para a igreja à busca da família e ainda diz em voz alta: "Eu não vou à igreja, mas não deixo os meus filhos ficarem em casa." Um amigo meu chamaria isso de tolice inteligente. Meu ouvinte, para que serve uma guitarra se ela não toca? Para que serve o sal se não salga? Uma vez fui a um óbito onde os filhos estavam a chorar a morte do pai. E dentre muitas coisas que eles falavam, em choro diziam: a nossa propina foi. Sim, quando você não trabalha para deixar uma herança de fé, você será um pai querido por ser prestativo e não por ser corajoso, humilde e uma pessoa cheia do Espírito Santo. E se depois eles encontrarem outra pessoa que pague propinas, então a sua memória estará sempre por um fio. Davi apelou a seu filho a ser também corajoso. Coragem é algo que se espera das pessoas que têm medo. Sim, só se pode pedir coragem a alguém que tenha medo. Se alguém não tem medo, por que lhe dizer para ter coragem? Coragem é para quem tem medo de ser corajoso. O medo vem antes, a coragem chega depois. A base de todo este discurso de Davi assentava sobre a seguinte tese: guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Há pessoas que andam a forçar o guião, como dizem os jovens. Há que sermos honestos. Toda forma de vida, toda forma de prosperidade, todo método de governação, todo relacionamento ou civilização, seja ela oriental, ocidental, africana, asiática ou qualquer nome que lhe possamos chamar, tudo isso será vergonhosamente ilusório para todo aquele que quiser viver uma vida tirando Deus da equação. Guardar os preceitos de Deus e os seus mandamentos e os seus caminhos e os seus juízos continua sendo a fórmula simples para que a humanidade caminhe com paz, entendimento, harmonia e prosperidade individual e coletiva. Todos os outros modelos, sejam eles humanistas, liberais, de esquerda, de direita, de centro, populistas, socialistas, comunistas ou mesmo até democratas, tudo isso é pó, é cinza, é sentença de morte se a herança social, política, cultural e econômica for construída sob a perspectiva de um Deus que está morto. Se Cristo não é a maior herança, então a nossa pobreza é de dimensão da própria eternidade. Meu irmão, pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido.
Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.